existe muito esse estigma de que a gente precisa se impor, de que a gente precisa fazer com que a criança ela obedeça, né, o adulto. E o que é o obedecer para a gente? Obedecer é fazer com que a criança ela simplesmente realize um medo nosso. Tipo assim, eu preciso que ela me obedeça para que eu esteja no controle. É isso que acontece quando a gente exige que a criança nos obedeça. Então, quando a gente consegue entender de que a criança não precisa obedecer, mas sim cooperar, né? A gente consegue já mudar e muito essa relação com a criança. O obedecer, ele diz mais sobre o nosso ego, sobre o nosso medo de não ser respeitado, o nosso medo de não ser aceito, de não ser amado, do que da criança em si. Até porque o desobedecer, ele faz parte do desenvolvimento da criança. Então, a criança ela vai desobedecer, porque, primeiro, ela não tem maturidade emocional, tá? Para poder estar ali e pensar, nossa, eu não vou obedecer porque eu vou irritar minha mãe e ela vai ficar brava comigo, como alguns pais pensam, né? Ela vai ficar brava comigo e ela vai me dar atenção, ela vai fazer o que eu quero. Não é assim que a criança pensa, tá? A criança ela vai desobedecer, por quê? Porque ela tem um cérebro imaturo e ela tá ali para explorar, gente. A criança ela veio ao mundo por dois motivos: para ser aceita, né, para fazer parte do mundo adulto e para explorar. Ela precisa atuar como cientista nesse mundo, tá? Então, o desobedecer para a criança é o quê? Né? Isso é muito mais do nosso ego adulto, de que a criança precisa obedecer, né, para mostrar de quem manda sou eu, do que a criança pensar, eu vou desobedecer. Entenderam o que eu quis dizer? Tá? Então, vamos desconstruir esse obedecer e vamos ressignificar esse desobedecer para o cooperar. Tá? Então, quando a gente entende que o cérebro da criança é imaturo e que a gente vai ensinar essa criança a cooperar, né? A gente está construindo uma relação de respeito mútuo, porque a criança coopera comigo e eu entendo e coopero com a criança. E isso faz toda a diferença, porque a criança se sente ouvida, a criança se sente aceita e a criança se sente amada.